Saudações, terráqueos! Eu sou o Leonardo Regazzini e esse aqui é o Tapiocast. E eu já vou avisando, hoje eu tô de bom humor, hein? Tá aqui comigo o Juan Vilela. Fala, Juan. E aí, galera, tudo jóia? Tá aqui também a Lídia Jennifer. E aí, pessoal? E tá aqui com a gente quem? Ele, o nosso homem das neves, Salomão Neves. É nós na fita, pessoal. Pois é, mas não é só isso não, pessoal. Hoje tá aqui com a gente o professor Frederico Fagundes. E aí, professor, tudo bem? E aí, Leonardo, valeu pelo convite. Maravilha, maravilha. Bom, Salomão, vou passar a bola contigo aí que tem quadro novo no Tapiocast, é isso? É verdade, olha só. Temos um quadro aqui para iniciar, né, que vai ser para falar sobre as novidades, né, do curso de Economia da UFAM e da universidade, né? Que é o Tá Sabendo? Mano, tu tá sabendo o seguinte? Ó, a primeira coisa que a gente tem no Tá Sabendo é sobre o PIBIC, né? São os projetos de iniciação científica que teve o edital suspenso, né? Logo no início do tempo da pandemia, e agora ele voltou, né? Então, as inscrições para os projetos de iniciação científica no eCampus estão acontecendo até dia 30 de junho deste ano. Então, você, meu querido aluno, minha querida aluna, que quer trabalhar num projeto de iniciação científica e ainda não conseguiu encontrar um professor para lhe orientar, então você, meu amigo, minha amiga professora precisa de um orientando para auxiliar na elaboração de um projeto de pesquisa, e nessa entrada ali, que é o pontapé inicial para a vida acadêmica, então procure entrar em contato o mais rápido possível, levando em consideração esse prazo agora, né? Ou seja, 30 de junho é o último dia para a submissão dos projetos de iniciação científica, submissões no eCampus. Uma outra novidade no Tá Sabendo tem mais a ver com a situação na qual nós já estamos nos encontrando, né? Estamos aí desde março com as aulas suspensas, né? E a UFAM como um todo tem discutido setorialmente alternativas para retornar, né? Ontem, o colegiado do curso de Ciências Econômicas, né, presidido ali pelos professores Rafael Costa e Andréa Brasil, né, discutiram uma proposta do Núcleo Docente Estruturante da Economia, que basicamente consiste na criação de um período suplementar extraordinário, que seria um 2020/3, no qual nós ofereceríamos disciplinas, né, do 2020/1 para períodos de curta duração, de forma online, para que os alunos pudessem se matricular, ou os alunos que quiserem se matricular e que possam se matricular, participar da disciplina. As disciplinas podem ser criadas pelos professores facultado aos professores criarem ou não disciplinas, né? Pode ser disciplinas com 2, com 3 professores, e ficaria nesse um período de torno de 60 dias para reduzir a quantidade de alunos no 2020/1 quando nós voltarmos da pandemia. Logicamente que isso é uma proposta setorial, ela foi aprovada pelo colegiado do curso de Economia e agora foi submetida à PROEG. A PROEG não tá valendo ainda, né, Salomão? Não tá valendo ainda não, gente. A gente está só contando o que a gente está fazendo. Mas, legal. Assim como o curso de Economia preparou uma proposta desse tipo, a administração, a contabilidade, a biologia, o direito, o serviço social, geografia, engenharias, né, estão todos fazendo também propostas setoriais, que estão encaminhando para a PROEG. A PROEG vai juntar tudo isso e montar uma proposta sólida para toda a universidade e colocar em votação no futuro. Maiores detalhes... Muito breve, né, Salomão? Muito breve. Mas assim que a gente souber de novas notícias, a gente avisa para vocês, tá? Então, igual diria naquele quadro do Fantástico, Estamos de olho. Maravilha, Salomão. Acho que, enquanto isso, na sala de justiça, né, o Fred, nosso querido Fred, né, tem uma situação interessante, né, o caso do Fred, porque esse é o
primeiro semestre dele no curso de economia, né? E Fred basicamente trabalhou só de sala de aula só uma semana, né, Fred? Foi isso mesmo. Eu coloquei o pé e mandaram eu sair. Me prenderam em casa e jogaram a chave fora. Mudou pra Manaus, falou, agora vai começar a trabalhar e tal. Vim com sangue nos olhos, com toda empolgação. Eu falei, não, pode parar, pode voltar pra casa. É justamente por conta disso, Fred, acho que é legal tu te apresentar para a comunidade, tudinho dizer assim qual é a tua área de estudo, as disciplinas que tu leciona, que tu vai trabalhar conosco aqui no curso de economia, né? E também externalizar o nosso... Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Valeu. Muito bem-vindo. Valeu. Então, pessoal, eu não sou manauara, eu não sou amazonense, eu vim lá de Minas Gerais. Minha formação é toda em economia, com doutorado em economia aplicada. A minha área de especialização, digamos assim, em métodos quantitativos, me arrisco um pouquinho em desenvolvimento, política fiscal. As primeiras disciplinas que estão direcionadas para mim esse semestre sem fim, econometria 1, econometria 2 e a orientação de monografia. Bacana. Poxa, Fred, então, muito bem-vindo de novo. Bom, pessoal, acho que tá na hora de falar um pouquinho sobre o nosso episódio. A gente chamou o Fred aqui hoje porque, finalmente, né, sugestão dos alunos aí, finalmente a gente vai falar sobre pandemia. A gente tava tentando evitar, né, todo mundo fala tanto sobre esse assunto, mas a gente fez uma reuniãozinha de pauta e falou, não, acho que tem bastante coisa interessante para falar, porque tem muitas ligações entre os temas pandemia e economia. Então, nossa ideia é aproveitar aí a expertise do professor Fred, que está bastante mergulhado nesse assunto aí ao longo das últimas semanas, e escreveu até uma nota técnica, né, professor, sobre o assunto. Isso. E a ideia é aproveitar essa expertise dele para a gente tratar um pouquinho sobre as relações entre a economia e a Covid-19, a pandemia. Não é, Salomão? Exatamente. Uma coisa que assim, é muito comum quando as pessoas discutem sobre todo esse contexto que a gente está vivendo, encarar a economia puramente no aspecto das atividades comerciais ou das atividades econômicas. Então, é muito comum a gente escutar coisas do tipo, a pandemia está afetando a economia, né? Mas é preciso dar uma refinada nessa sentença, né? Porque quando a gente fala da economia, estamos falando da forma como as pessoas tomam decisões, da forma como as pessoas ponderam custos e benefícios. Isso se estende, vai muito além das atividades comerciais. Então, se a gente for considerar nesse sentido, tudo afeta a economia, porque todo e qualquer evento afeta a forma como as pessoas vão tomando decisões, sejam no comércio, seja na decisão de empregar, ou na decisão de aumentar ou reduzir a taxa de juros, a taxa de câmbio, de aumentar ou reduzir os gastos públicos, ou mesmo se você decide sair de casa ou pedir uma compra ali por um delivery, né? Então, por isso, eu acho interessante, já que nós vamos trabalhar numa perspectiva de mostrar como a teoria econômica pode ser observada nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, a gente pode fazer aquela diferenciação comum que nós fazemos quando estudamos economia, ou seja, dividir toda a teoria econômica em dois grupos, na macroeconomia, que é o comportamento dos agentes agregados, e na microeconomia, que é o comportamento dos agentes individuais, né? Então, né, nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos começar com essa pergunta aqui, que é a seguinte: é possível observar, então, sabendo da nossa teoria econômica, é possível observar questões microeconômicas ao longo do período de pandemia de Covid-19? Né? E quais delas você acredita que merece um olhar especial? Né? Para que a gente comece trabalhando nessa parte, eu posso partir do seguinte, olha só. Acho que o primeiro aspecto que a gente pode observar é na economia de mercado, né? Ou seja, na economia
ou seja, das escolhas dos agentes econômicos voltados entre a oferta e a demanda, como, por exemplo, o preço de certos produtos, como o álcool gel, falta de máscara, mercado artesanal, né, como ele vai surgindo como um agente para incentivar ali a falta de máscaras, né? O que tu achas, Fred? É mais ou menos nesse sentido, nessa parte da economia de mercado, esses impactos mais visíveis, assim, inicialmente, da microeconomia? Cara, Salomão, é muito interessante a gente analisar toda essa situação de pandemia, porque, assim, eu caí de paraquedas no meio dessa... Não só eu, como todo mundo caiu de paraquedas no meio com dessa certeza, pandemia. todo mundo. Então, chegou no começo, a gente ficou paralisado, não sabia o que fazer. Então, uma forma da gente poder também dar uma contribuição com a pandemia, com toda essa paralisação, com tudo que está acontecendo, foi começar a analisar algumas coisas que estavam acontecendo e que tinham relações com a economia. E, incrivelmente, se a gente para pensar, é igual você falou, tem muita coisa ligada com a economia. A questão de oferta e de demanda, a questão de todos os produtos que a gente passou a ter necessidade, passou a demandar muito e não tinha uma oferta pronta para esses produtos. Isso fez com que os preços elevassem demais. Você deu o exemplo aí de álcool em gel, máscaras, os outros EPIs, né, que são os objetos utilizados pelos enfermeiros e médicos utilizados para tratar a Covid-19. Tem vários outros assuntos da microeconomia que estão diretamente envolvidos com a pandemia em si. Um principal deles também que eu falaria é a mudança de comportamento do consumidor. Como que o consumidor ele vai passar a comportar agora vivendo em casa? Então, algumas coisas a gente pode começar a imaginar. Olha, o consumidor agora, ele já passa a ser um pouco mais exigente, porque ele substitui os produtos, digamos, bens de luxos e não necessários, a princípio, e começa a pensar muito mais em produtos que traga para ele um bem-estar durante essa pandemia, ou que a empresa que ele está comprando demonstre para o consumidor que ela está preocupada com a necessidade desse consumidor. Então, por exemplo, a renda dessas pessoas podem ter caído bastante pelo fato de não estarem trabalhando, não estarem recebendo, ou estarem somente com auxílio emergencial, e essas pessoas precisam alocar os seus recursos agora de uma forma muito mais eficiente do que antes eles estavam acostumados a fazer. Então, a pesquisa agora de preços, ela acontece agora muito mais dinâmica por via de internet, por e-commerce, e coloca um consumidor muito mais atento do que um consumidor antes da pandemia, por exemplo. Então eu acho que muda muita coisa com a visão microeconômica agora, com o exemplo da pandemia. Um outro exemplo também que... Quer falar alguma coisa, Leonardo? Não. Salomão quer falar aí, mas continue aí, depois a gente fala, fica tranquilo. Eu me lembro de uma coisa aqui, mas depois eu vou falar. Tá, certo. Um outro exemplo que a gente pode dar também por exemplo, o uso de máscaras, que, a princípio, todos os estudos indicam que passa a ser essencial para que a gente venha a se prevenir de contrair o vírus. Só que esse uso de máscara, ele traz uma sensação de que nós estamos protegidos e seguros. E será que, de fato, nós estamos seguros e protegidos? Isso é uma questão nítida de risco moral. É verdade. A pessoa ela se sente muito mais segura a partir do momento que ela está usando máscara. E aí ela começa a ficar desleixada com relação a isso e começa a enfrentar situações de muito mais risco do que normalmente ela enfrentaria. Ô Fred, aí uma coisa... Desculpa, tinha até um exemplo no Mankio. No Mankio tinha um exemplo do risco moral da lei que obrigava a usar o cinto de segurança na Inglaterra, que aumentou os acidentes, lembra disso?
Porque a Sim, pessoa falava, eu tô com o exatamente. cinto, ela se sentia mais segura, corria mais, tinha mais acidente de carro. Não, com certeza, com certeza. Você coloca uma sensação de segurança na pessoa, que seja o cinto ou que seja a máscara, a pessoa ela vai incorrer em risco muito mais altos do que ela incorreria normalmente. E aí, como que deve ser controlado essa assimetria de informação? Como que deve ser corrigida essa falha de mercado? Através de sinalização. Então, por exemplo, os gestores, que seja prefeito, secretário de saúde, governador, presidente ou a própria OMS, eles podem instituir, digamos assim, multas para que as pessoas utilizem máscaras. E assim você corrige essa falha de mercado, impondo com que a pessoa que não estiver usando máscara ou não estiver usando corretamente a máscara, ela vai pagar uma multa. E aí você tenta controlar ou minimizar o máximo possível essa falha de mercado. E aí se a gente for parar para pensar, tem muito exemplo de microeconomia envolvendo pandemia, assim, a gente vivencia economia todo dia. Com certeza. Eu tava me lembrando, acho que foi no primeiro episódio, a gente respondeu algumas perguntas dos alunos sobre a Covid-19, também esse tempo de coronavírus, né, que que o Léo falou uma coisa assim que eu achei muito bacana, porque a nossa cesta de bens, né, agora, ela mudou completamente. Porque basicamente a gente está comprando produtos que são essenciais para casa, né, e reduzindo gastos com despesas com outras atividades. Por exemplo, sim, com certeza. Ir para um bar, ou então ir para um flutuante no final de semana, sair, conhecer a cidade, ir para shopping, ou ir para cinema, e todos esses casos saíram, né? A gente não está mais trabalhando, agindo. A minha cesta de consumo mudou muito. Sim. Basicamente é supermercado e paga conta e... Até diminuiu. O ar-condicionado aumentou, mas o resto diminuiu. Isso aí a gente vai sentir. Preço de energia elétrica vai aumentar, porque a gente está ficando muito mais tempo em casa. É verdade. Pelo menos está diminuindo a conta da UFAM, né, Salomão? É verdade. A UFAM também pode trocar a cesta de bens delas também, ó. Pagando menos energia, pode investir em outra coisa. Pode investir em internet para os alunos, ó, que legal. Aí. Exatamente. Quer dizer, a devida alocação de recursos, né? Sim. Famosa, recursos escassos. Agora a gente tem umas outras coisas também, assim, quer dizer, eu observo muito, né, que as discussões que a gente escuta muito na mídia, nos noticiários e às vezes até pelos políticos e tudo, né, que falam basicamente da economia como as atividades comerciais, né, nesse sentido agora dos impactos da pandemia, né. Mas tem outras coisas também que a gente pode observar muito bem no comportamento do consumidor e dos agentes econômicos. Uma foi a que o Fred mencionou muito bem, que é o risco moral que a gente está observando, né. Então, eu tenho uma notícia aqui da Veja Saúde que a gente vai colocar nas indicações, que coloca assim, olha, 11 erros comuns que favorecem o coronavírus. Né, porque, por exemplo, toques frequentes no rosto, a proximidade com outras pessoas, às vezes, assim, quando eu estou na rua, eu vejo pessoa de máscara ali, conversando uma perto da outra, se tocando, se abraçando, dá uma agonia, gente, eu quero ir para casa. E aí, é justamente por conta disso que o Fred falou, ó. A pessoa, quando está vestindo a máscara, acha que está completamente segura e está descuidando de outras medidas. Está se descuidando. Então, é o caso clássico aqui do risco moral. Mas aí tem umas outras coisas também que a gente pode estudar, inclusive do ponto de vista da teoria dos jogos, por exemplo. Olha só, vou retornar para vocês aqui uma notícia aqui do G1, de 4 de abril de 2020, começa com uma fala do presidente Trump dizendo assim, ó, não queremos outros conseguindo máscaras, diz Trump sobre equipamentos em produção contra o coronavírus, né?
Nesse caso aqui, o presidente dos Estados Unidos, ele basicamente diz assim, ó, nós precisamos de máscara, não queremos outros conseguindo máscaras. É por isso que estamos acionando várias vezes o ato de produção de defesa. Você até pode chamar de retaliação, porque é isso mesmo, é uma retaliação. Se as empresas não derem o que precisamos para o nosso povo, nós seremos muito duros, né? Essa frase aqui, ela pode ser muito bem analisada, primeiro, no campo da economia internacional, a gente pega ali as relações entre os países, um pouco de barreiras comerciais também, mas pode ser também analisado microeconomicamente pela teoria dos jogos. Esse caso aqui, né, o Trump ele está querendo estabelecer uma tática de retaliação para ficar com a produção de máscaras só para os Estados Unidos, beneficiando ali o próprio país. Mas, ao mesmo tempo, a comunidade internacional precisa dessas máquinas, desses produtos aqui que são fabricados pela 3M. Então, nós temos aqui um jogo de segurança. Os Estados Unidos pode aplicar uma tática de retaliação, mas os outros países, como é que fica os outros países? Eles vão adotar ou não vão adotar uma tática de retaliação, né? Aí você tem ali uma matriz de payoff bem interessante e jogos, inclusive, podem ser analisados do ponto de vista sequencial, porque se os Estados Unidos adotam uma tática de retaliação agora, no futuro, os outros países podem dar o troco, né? Dizendo assim. Não é muito diferente, né, gente, daquela crise dos mísseis cubanos, né, no tempo da Guerra Fria, né? Vocês observam essa questão desse jeito também, que nem eu? Sim, com certeza. O anúncio do Trump, nesse caso, ele dá um indício de como que todos os outros jogadores, no caso, os países ou os produtores, por exemplo, de máscara, vão agir a partir dali. Então é praticamente um jogo sequencial esse daí. Exatamente. Eu até falei isso no episódio passado, né? A gente estava falando que é uma coisa que pode ser aplicada para N situações, né? Sim, com certeza. A vida, ela é um jogo sequencial de múltiplas rodadas, né? E aqui no Brasil, a gente está percebendo que a fabricação das máscaras da 3M, né, que é, no caso, a máscara N95, de acordo aqui com uma reportagem aqui do G1 de 6 de abril, está dizendo aqui basicamente o seguinte, né, a produção dessas máscaras aqui no Brasil são feitas no próprio Brasil. Então, por conta dessa questão, a produção das máscaras N95 já não ficavam tão prejudicadas aqui. Mas isso aí leva muito em consideração aqui a parte sobre vantagens comparativas, vantagens absolutas também, né? E dessa questão do jogo sequencial que a gente está observando, além da própria expectativa também, né? E aí, acho que aqui, já que nós estamos trabalhando com expectativas e tudo, nós estamos envolvendo diversos agentes, né? Desde os empregadores, né, até os empregados. E uma outra coisa também que nós analisamos muito em microeconomia é a questão do mercado de fatores dentro da teoria da produção, né, que é a base para se estudar sobre o mercado de trabalho. Então, gente, quais são as implicações e os custos de oportunidade dessa pandemia para o mercado de trabalho, na opinião de vocês? Então, vamos lá. Falando um pouco da primeira pergunta que você me fez, Salomão, com relação às mudanças, às introdução da microeconomia, e falando do consumidor, a gente logo pensa na questão também de quem está produzindo. Então, o mercado de trabalho, ele modifica muito. Muitas empresas que antes não se via trabalhando longe dos seus funcionários, hoje já é diferente. Algumas empresas já conseguem até ver um lado positivo dos trabalhadores ou dos seus funcionários trabalhando em casa. Às vezes eles conseguem dar um retorno muito maior. Mas, porém, muitas pessoas também perderam renda com relação
ao trabalho que tinha. Então, várias contas a gente tem que pagar, são custos fixos que a gente tem. Às vezes aluguel, conta de luz, um funcionário que a gente tem em casa, tudo isso a gente tem data para cobrar, para pagar. E aí como é que fica? Se a pessoa não está tendo renda para pagar as suas contas fixas, como que fica essa situação? Então, assim, tem um custo com relação a isso. Então, por um lado, alguns ganham e, por outro, algumas pessoas perdem. E, pelo que eu estou percebendo, a maioria tá saindo perdendo com relação a isso. Eu tenho essa impressão também. Desculpa, Salomão. Eu tenho essa impressão também que para profissional público a situação, não para todos, é claro, né? Para quem é servidor da saúde a coisa ficou difícil, mas para o funcionário público das outras áreas sentiu muito pouco, né? Em termos de trabalho, mas em termos de renda salarial também, né? Mas para quem está na iniciativa privada, especialmente para quem é autônomo, né, é um infinito de diferença, de distância aí, né, Salomão? O trade-off renda-lazer aí é severamente alterado, né? Porque você vai tendo que, por exemplo, antes da pandemia, as pessoas trabalhavam no seu local, tinha ali o tempo para lazer, o tempo para família, e isso daí foi severamente alterado, principalmente nos funcionários de saúde, né, da área da saúde. Então, você tem um problema aqui muito significativo. E também tem na questão de procurar trabalho também, né? Tem novas oportunidades, aparecem novas oportunidades aqui, né? Mas você querer ofertar trabalho num ambiente de pandemia, existe um risco de infecção muito significativo. Então a gente pode analisar isso daí, inclusive, no sentido da escolha sobre incerteza. Quando a gente pega, por exemplo, a função de utilidade esperada, você pode tentar encontrar ali o caminho do meio entre determinados estados de natureza, que você poderia colocar assim, ó, eu tenho esse estado de natureza onde eu vou para o trabalho e não vou ser infectado, e eu tenho esse estado de natureza aqui onde eu vou para o trabalho e eu vou ser infectado. E aí, tentar encontrar ali um meio termo ali, considerando todas essas probabilidades, tomando cuidado, tomando as medidas de segurança, né? Isso afeta quem oferta trabalho, afeta quem demanda por trabalho e afeta também o consumidor, porque o consumidor, se ele quer, por exemplo, com esse ambiente de abertura comercial, se ele quer sair de casa, ele vai ponderar esses dois estados de natureza. Logicamente que ele pondera inconscientemente, né? Mas o fato dele ir e dele realizar as atividades de consumo presencialmente, isso afeta a decisão de demanda por trabalho por parte das empresas, né? Quer dizer, se eu fosse considerar, se a gente fosse considerar puramente do ponto de vista da oferta de trabalho, eu consideraria, além do trade-off renda-lazer, ou seja, além da renda decorrente das horas trabalhadas na produção e do lazer, eu também consideraria o fator do risco de se infectar e de infectar os familiares, né? Isso afeta, consequentemente, a decisão de ofertar trabalho e os custos de oportunidade envolvidos aí, né? Só complementando essa questão de risco, dá para analisar também, nesse mesmo contexto, o conceito de risco e de incerteza, que são conceitos fundamentais de teoria econômica. Uhum. Então, você se coloca numa situação de risco, mas a diferença é que nós estamos trabalhando também numa situação de incerteza. É tudo muito incerto para a gente não tem muitas informações sobre essa pandemia, sobre essa Covid-19, como que ela alastra, quais órgãos ela afeta. Então, além do risco que a gente se coloca, a gente tem a incerteza também. Incerteza é um tema quente, né, de economia. Acho que sim. Tem rendido. Muitos prêmios Nobel agora, recentemente, têm trabalhado com esse campo de incerteza. Acho que é um tema que a economia pode avançar bastante aí nos próximos anos. A subnotificação é uma incerteza que a gente tem, por exemplo.
Sem A dúvida, gente sem dúvida. não sabe o quanto de verdade a gente tem de casos e óbitos com Covid. Ô, Fred, falando... Salomão, desculpa, conclui aí para eu poder pular pro próximo. Eu estava pensando aqui, né, que justamente assim, essa incerteza que a gente sente, né, ela afeta muito assim a decisão das pessoas, né, assim, tanto para o bem ou para o mal, né. Quando a gente, por exemplo, pergunta e atrela essas incertezas a custos e benefícios, eu vejo muita coisa assim nos noticiários, né, quando, por exemplo, o comércio estava começando a reabrir, e aí se entrevistavam as pessoas que estavam trabalhando nas lojas, os donos das lojas, eles falavam muito, pequenos vendedores, feirantes, né, falavam assim, olha, o que eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Eu tenho que vir trabalhar. Então, repara que nesse momento aqui, mesmo no ambiente de incerteza, ele considera que o benefício dele ir trabalhar, né, dele abrir o comércio dele, é muito superior aos riscos que ele pode estar enfrentando. Mesmo considerando uma incerteza se ele vai ter uma movimentação comercial maior, abaixo ou conforme as expectativas dele, né? Professor, eu queria só acrescentar algo interessante. Fala, claro. É que desse tema aí, meu pai trabalha com venda, né? Eles trazem mercadoria lá de Minas e revende aqui pro interior do Amazonas. Aí quando começou a ser essas notícias da quarentena, de fechamento, a primeira coisa que eu pensei é, putz, capaz de se influenciar muito o trabalho do meu pai. E querendo ou não, influenciou, muitas cidades fecharam a fronteira, essa viagem foi bem difícil para eles chegarem na cidade e vender. Porém, ela foi muito boa, porque, como a teoria fala, embora o risco tenha aumentado, a recompensa também aumentou. Muita gente está nessa situação atrás de outras formas de ter renda, etc. E surpreendentemente, o negócio para ele esse mês foi muito bom. Imagina. Algo que a gente esperava fosse ao contrário, É. né? Os recebimentos todos foram ótimos. Então, meio que também a pandemia melhorou alguns negócios, por incrível que pareça. É como se nós tivéssemos ofertantes e demandantes por trabalho avessos, propensos ou neutros em relação ao risco, né? Aí quem pega o risco pode estar pegando um prêmio um pouco maior também durante essa crise, igual os entregadores. Se a gente for pensar do ponto de vista do consumo, né, em geral a gente está consumindo menos, mas além disso a gente está mudando o perfil de consumo, né? A gente está consumindo mais alguns produtos e menos de outros produtos. Então faz sentido que tenha gente que esteja em situação melhor, não? Eu fico imaginando, por exemplo, supermercado talvez esteja vendendo mais agora do que antes, sabe? Com certeza. Consumidor final. Com certeza. E-commerce também deve estar até melhor agora do que antes. Eu achei isso bem interessante também, porque o primeiro pensamento é de que ia ser pior em todos os sentidos. Ô Fred, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma polêmica, né, que a gente tem visto na opinião pública recentemente, que é a seguinte. Teve aquela entrevista do dono do Madeiro, que ele falou, abriu o restaurante, mas ele falou, mas não adiantou nada porque eu abri o restaurante e não veio ninguém no meu restaurante. Aí começou a vir uma discussão mais ou menos sobre a questão do fechamento compulsório do comércio. Muita gente fala que o fechamento compulsório do comércio ele serve para diminuir a circulação de pessoas. Ou seja, se não tivesse esse fechamento, ia ter mais gente circulando. Se reduz a circulação de pessoas, reduz a atividade econômica também. Mais ou menos a pergunta que eu quero te fazer é: o que você acha que afeta mais a economia? É a quarentena? É o fechamento compulsório do comércio, né, o lockdown? Ou é a própria pandemia? Se a gente não tivesse fechamento compulsório do comércio, teria recessão mesmo só pela pandemia ou não? Eu acredito que sim. A pandemia em si não é o é claro que a quarentena afeta de alguma forma a atividade econômica, porque aí o comerciante ele tem que mudar a estratégia dele de venda. Mas a pandemia em si, ela já muda o hábito de consumo das pessoas. Então, só dando um exemplo, hoje foi divulgado o IBPC, que ele mede o índice de atividade econômica. Esse índice é soltado pelo Banco Central e ele é como se fosse uma prévia do PIB, da produção do país no ano. Então, só para a gente ter uma ideia,
esse índice de atividade econômica, ele retraiu 9,73% quando comparado os meses de abril, quando comparado com o mês de março desse mesmo ano. E quando comparado abril desse ano com relação a abril do ano passado, esse índice de atividade econômica ele teve uma retração de 15,09%. Isso aí é muita coisa, é bastante coisa para pensar em atividade econômica reduzir. Então, a produção, digamos em si, ela teve uma retração, fazendo um link também com a discussão anterior. Então, as empresas, elas fecharam, elas pararam, elas deram férias coletivas, e com isso, a produção deu uma queda significativa. Então, a pandemia em si, ela impacta nessa atividade econômica. O fato de ter tido quarentena ou não ter quarentena, ela é um reflexo, mas ela é um reflexo da pandemia em si. Se não tivesse pandemia, também não teria quarentena. Sim, então eu não consigo desconciliar, digamos assim, a pandemia da quarentena. Mas o fator principal, com certeza, é a pandemia. Eu fiquei meio curioso assim com esse questionamento, com esse debate. Fui dar uma olhadinha na projeção da OCDE de variação do PIB per capita dos países que compõem a OCDE para esse ano de 2020, porque tem países que fizeram uma opção mais clara pelo lockdown, né, pelo fechamento compulsório, e tem países que fizeram adotaram uma política mais flexível. O exemplo mais citado é o exemplo da Suécia. Exatamente. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha se a Suécia, se a recessão na Suécia deve ser menor do que dos outros países, né? Já que ela... E eu vi a projeção de variação de PIB per capita, tudo em PPP, né? Em paridade de poder de compra, pra gente poder comparar. E a projeção de variação do PIB per capita da Suécia para esse ano é de menos 8,4%, o que, olha só, é acima da média dos países da OCDE. Acima da média, que devem cair 7,5% em média, né? Então, achei que claro, a menor é a da Coreia, que a Coreia conseguiu conter rapidamente, né? Então, talvez o PIB da Coreia caia só 1,31%, e o maior é da pequena San Marino, mas dos países grandes da Grécia, que deve cair 10% o PIB da Grécia esse ano. Então, acho que é um indicador de que talvez, de fato, a pandemia possa estar, de fato, contribuindo mais do que o lockdown para a recessão. Com certeza. É claro que tem contra-argumentos que são bons, né? Um amigo meu que acredita na tese oposta, ele fala, não, mas o PIB da Suécia está caindo porque a Suécia faz parte do mundo, as exportações dela vão diminuir, a venda para a Dinamarca, para a Finlândia, né? Para a Noruega, mas enfim, tem um tópico de pesquisa interessante aí para ser explorado no futuro, né? Dá para ter um debate legal com relação a isso, até mesmo porque, mesmo que ela não exporte, ela tem o consumo interno dela. Aí tem que analisar qual que é a linha de produção da Suécia, o que ela produz internamente, o que ela exporta. Tá aí uma ideia de pesquisa para os nossos estudantes que estão sempre perguntando o que eu vou estudar aqui, né? Aí, os alunos do PIBIC aí, interessados em projeto de iniciação científica. Ô Fred, os países estão todos tentando fugir dessa recessão aí de qualquer maneira, né? Não, e a gente vê os governos adotando uma série de medidas, especialmente de políticas fiscais e monetárias, que parece ser o caso do Brasil, né? Como que você avalia isso? Você tem acompanhado mais ou menos o que o governo brasileiro tem feito em termos de aumento de gastos? Aí? Como que você vê a resposta do governo brasileiro à recessão, que é quase que uma consequência natural da epidemia? Então, o que está acontecendo? Parece que a gente estava vivendo nessas últimas eleições, não só no Brasil, como em grandes países do mundo, por exemplo, os Estados Unidos, para dar um exemplo, uma onda mais de política neoliberal, mais liberalismo, vamos deixar o mercado agir sem muita interferência do Estado e tal, e aí a gente cai de cara na pandemia. Aí, alguns países, como eu citei os Estados Unidos, adotam uma política de auxílio governamental. A clara, por mais que eles não digam, mas é uma clara política keynesiana, de incentivo do governo. Os Estados Unidos lançou um pacote em março de 2 trilhões de dólares para auxílio, tanto das pessoas, das famílias que perderam renda, quanto das empresas também, para não diminuir ao máximo possível o número de pessoas desempregadas.
A Alemanha teve um pacote aí, eu acho que em torno de 130 bilhões de euros. A China, 585 bilhões de dólares. Enquanto isso, o Brasil continuou negando um pouco a política fiscal de ampliação de gastos. Segura o máximo possível para tentar gastar o mínimo possível para que a máquina pública, digamos assim, consiga ampliar o máximo possível de gastos do governo, de interferência, mantém firme ali aquela ideia inicial de liberalismo, de mercado forte, enfim. Então eu acho que agora não era a hora de continuar com essa situação de vamos deixar o mercado atuar. A gente já tem alguns exemplos que diante crises ou guerras, o governo ele tem que dar contrapartida dele para corrigir falhas de mercado. Então, é muito importante que a política fiscal esteja sendo direcionada e orientada pelo governo, principalmente pelo governo federal, para que tenha uma retomada muito mais rápida do produto, da produção, do emprego, para que as pessoas percam o mínimo de renda possível. Então, uma política, digamos, à la keynesiana, seria muito bem-vinda agora. O Brasil soltou assim um dos pacotes dele, foi o auxílio emergencial para as pessoas que perderam renda aí com inicialmente 3 meses de R$600. Então, esses gastos aí, eles devem estar girando em torno de 150 bilhões de reais aí. Mas se a gente converte para dólar, não está nem próximo, não chega nem perto do que os Estados Unidos, Alemanha e China estão gastando com isso. Ô Fred, você acha que o endividamento do governo brasileiro preocupa? Quer dizer assim, até quanto será que a gente tem condição de gastar, sabe? É isso que eu fico pensando. Assim. Isso é preocupante, porque também é claro que tem uma resposta nessa política. Deve ter algum limite ali, né? Essa política fiscal mais expansionista, ela tem que ter um limite. Ela não vai ser assim, vamos imprimir dinheiro e começar a distribuir títulos para vai começar a devolver os títulos públicos também. Então, por exemplo, essa política fiscal expansionista do governo gastar mais, ela gera dívida pública, aumento da dívida pública, aumento do déficit fiscal, e pode chegar a gerar até inflação dos preços. Essa última parte de inflação, eu não acredito que ela vá ser tão forte, não, porque as pessoas perderam muita renda aqui no Brasil. Então, a pouca renda que nós estamos tendo, ou que a maioria das pessoas estão tendo, eu acho que ela não vai ser o suficiente para gerar inflação. Mas, com certeza, a dívida pública vai explodir muito aí. É isso que me preocupa um pouco, sabe, Fred? Porque, assim, hoje os juros estão caindo bem no Brasil, né? Sim. Então, a gente pode ter um montante... recorde aí de negativo. A gente pode ter um montante razoavelmente elevado, né? De passivo, de dívida pública. Como os juros estão baixos, o custo de carregamento dessa dívida cai bem, né? O que me preocupa é assim, no ano que vem, em 2021, 2022, quando a gente começar a voltar a crescer, às vezes é bem comum no Brasil isso, né? A gente começa a crescer um pouquinho, a inflação já dá uma acelerada, o governo já tem que aumentar a taxa de juros. E aí o custo de carregamento, ele aumentaria muito, porque aumentaria agora sobre uma base, um estoque de dívida maior. Então isso que me preocupa um pouco, mas é questão difícil. Salomão, quer comentar? Não? O que você acha? Eu estava pensando aqui justamente nisso, né? Porque assim, os juros, a tendência de redução dos juros é para, inclusive, tentar beneficiar o consumo das famílias por meio do acesso ao crédito, né? Mas aí entra muito uma questão, assim, inclusive a microeconômica, de escolha intertemporal. Porque como nós estamos num ambiente onde o consumo das famílias já estava reduzido e a taxa de desemprego estava num patamar bem significativo e agora acabou aumentando um pouquinho, a probabilidade de nós termos uma parcela dos consumidores consumindo além da renda é grande, né? Então você tem ali pelo menos ali uma expansão da demanda agregada via consumo numa primeira rodada, mas numa segunda rodada nós temos ali uma possível redução do consumo por conta
do endividamento, né? Mas mesmo assim, eu acredito que seja realmente importante você ter ali pelo menos uma expansão, tentando por meio dos gastos, né? Você tentar expandir ou tentar manter a atividade econômica num patamar ou numa estrutura que ela consiga seguir por si só no pós-pandemia, né? Mas só que para que isso aconteça, nós temos aí diversos problemas estruturais que têm que ser resolvidos ao longo do tempo, como, por exemplo, a questão da industrialização, do grau de desindustrialização do país, porque o Brasil, por exemplo, é um país que demorou muito para se industrializar, ele está se desindustrializando antes dos outros, né? Isso daí afeta, consequentemente, a geração de empregos e de atividade econômica pela indústria de transformação. E como nós sabemos que a atividade econômica ela é inter e intrasetorial, né, consequentemente isso afeta o setor de serviços, afeta o agronegócio e assim por diante. Inclusive é um tema bom para um podcast esse aí da desindustrialização, né, Salomão? É verdade, é verdade. Tem grandes economistas que falam que a desindustrialização é um fenômeno grave, né, para a economia, que afeta o nosso desenvolvimento. Também tem grandes economistas que acham que não, né? Tem até aquela frase famosa lá do assessor do Reagan que falava: "There is no difference between export $1 billion in potato chips and microchips." Quer dizer, tanto faz você exportar chip de computador ou exportar batata chips, né? Dá absolutamente na mesma. Então acho que tem uma polêmica legal na literatura aí, né? O livro do Chang levantou essa bola recentemente. Acho que é um tema que a gente pode tratar no futuro, sim. Viu? Com certeza. Né? Ô, Fred, desculpa, Oi? Salomão, pode concluir. A gente estava falando passar a bola pro Fred, né? Qualquer coisa a gente já chama o Fred de novo aqui, né? Pode contar comigo. Não, então, era isso. Fred, eu ia te perguntar assim, só pra gente encerrar essa parte macro e falar um pouquinho do futuro, como que você é otimista em relação à recuperação, você é pessimista? Eu vejo gente falando que o Brasil vai ter uma recuperação em V, né? Outros falam, não, nossa recuperação vai ser lenta, gradual e insegura. Você tá otimista, tá pessimista? Olha, eu pessoalmente, eu tento me manter o mais otimista possível. Eu tento analisar tudo tentando buscar sempre o lado melhor do que está acontecendo. Alguma coisa boa a gente tem que tirar disso daí. Mas a recuperação em si, eu acho que ela vai depender muito mais da descoberta de um remédio que possa já existir ou de uma vacina. Você falou aí do formato da curva de recuperação. Muita gente está falando que a curva de recuperação vai ser em formato em V, que a gente caiu muito rápido, mas também vai subir muito rápido. Outros falam que a gente vai sofrer uma segunda onda de contaminação, então essa recuperação nossa vai ser em formato de W, então ela sobe um pouquinho, depois desce, depois sobe de uma vez. Outros já acham que essa recuperação vai ser bastante lenta, meio aquele símbolo da Nike, que tem uma queda rápida e depois ela tem prolongada até tentar voltar a subir novamente. Então, assim, eu acho que tudo vai depender da descoberta dessa vacina, que está assim, uma corrida científica para ver quem chega primeiro, né? Quem chega primeiro. E isso eu acho que é muito benéfico isso. Se for feito com cautela e com cuidado, tal, eu acho que a gente só tende a ganhar com essa corrida. Porque normalmente uma vacina, pelo que eu estava lendo, demora aí 10 anos para ficar pronta. Essa aí vai bater tempo recorde se ela for descoberta em breve. A OMS hoje, eu estava vendo o jornal hoje, a OMS soltou hoje que muito provavelmente até o final do ano a gente já vai ter essa vacina aprovada. Então, vamos lá, eu estou otimista. E, inclusive, eu acho que a maioria das pessoas está otimista, inclusive que agora o comércio já está até voltando a funcionar mais, já está reabrindo o trem. Então, nessa altura do campeonato, igual o Salomão gosta de falar, as medidas da pandemia, a maioria já foram tomadas, né? As medidas já foram feitas, não estou vendo mais tantas medidas surgindo.
vem a pergunta, você acha que essas medidas elas funcionaram? Você acha que o sacrifício da liberdade, o custo de oportunidade foi grande demais? Devia ter adotado outras medidas? Então, Juan, eu acho que a nível de Brasil, por exemplo, a gente tem algumas bolhas. Eu imagino que alguns lugares estão melhores que outros. Por exemplo, Manaus, a gente teve um surto muito alto, começou a morrer e infectar muita gente. Mas agora a gente está numa situação aparentemente muito mais favorável do que outros lugares. O interior de Minas, por exemplo, agora que a Covid está começando a lastrar para o interior de Minas, e o que a gente vê é que o governo de Minas está segurando um pouco de testes aí para quando tiver uma explosão de casos e vai começar a testar depois. Então eu acredito que a gente tem bolhas de situações. Agora, pelo fato de Manaus ter tido aquela explosão, alguma coisa certa foi feita. Então, por exemplo, a gente já está na segunda etapa de reabertura, a gente está caminhando para uma terceira etapa de abertura gradual de comércio. Agora, o que eu acho fundamental que aconteça é fiscalização, porque se houver abertura de ciclos em ciclos e não tiver uma fiscalização forte para controlar a forma como essas aberturas ou reaberturas acontecem, a gente certamente vai ter uma explosão. Então é bom que as pessoas se conscientizem, que os comerciantes se conscientizem, que é melhor eles ganharem um pouquinho agora, colocando limite de pessoas dentro dos locais, controlando a higienização, do que ter que voltar 2 passos atrás e fechar tudo novamente, todo mundo voltar para dentro de casa. Então é melhor a gente ganhar um pouquinho agora e com passos bem pequenos do que dar um passo maior do que a perna e tropeçar e cair. Então a minha visão é mais ou menos essa. Eu aposto que as coisas agora tendem a começar a ficar boas, tudo volte ao normal, mas sempre com cautela, com fiscalização, com vigilância. Professor, o senhor acredita que as mudanças que vieram acontecendo ao longo da pandemia, na sua opinião, elas irão permanecer depois dela? Eu acredito, não, eu acho que eu tenho quase certeza que sim. Só lembrando um comentário que o Salomão fez, bem lá na metade da nossa conversa, que ele estava falando que o pessoal estava de máscara, mas estava se abraçando, chegando muito próxima, e que ele só de olhar já estava pensando, meu Deus, o que esse pessoal está fazendo? Isso já é um subconsciente, já automático da gente agora. Eu tava assistindo série essa semana, e eu tava achando estranho as pessoas da série não estarem de máscara, estarem na rua. Aí eu tô assim, meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo na minha cabeça? Então, assim, eu acho que a gente já tá ganhando hábitos disso. A gente já não consegue mais, pelo menos eu não consigo mais sair de casa sem pensar, sem traçar toda uma estratégia de colocar máscara, de pensar onde que eu vou primeiro para eu ficar o menos tempo possível na rua. Se eu preciso ir no supermercado, eu já penso qual dia da semana é o mais tranquilo, qual horário que tem menos gente no supermercado para eu ter o mínimo de contato perto de outras pessoas. Então tudo isso eu já começo a traçar um panorama na minha cabeça para saber mais ou menos como que eu vou começar a agir a partir de agora. Então, se eu vou em algum lugar, eu não aperto mais a mão das pessoas como eu tinha costume de fazer. Então eu acredito que algumas mudanças, alguns hábitos, eles vieram para ficar. Não sei se para sempre, porque o brasileiro em si ele é muito, muito carinhoso, muito afetuoso. Então a gente gosta realmente de contato físico. Então pode ser que daqui 1, 2 anos a gente já esteja normalmente conversando, próximo às pessoas, abraçando, cumprimentando, apertando a mão, mas isso vai demorar, vai ter um delay aí para as pessoas se acostumarem de novo com isso. Oi. E home office, será que veio para ficar ou não? Cara, eu acho EAD, que né? Eu acho que sim. Sabe por quê? O EAD, eu acho que vai
ele vai tender a metade, metade presencial, metade EAD. As pessoas começam a perceber agora muito mais que elas são mais autossuficientes, elas não precisam estar exatamente num horário, num local específico para conseguir trabalhar. Os empresários, os donos de empresa, eles conseguiram perceber uma economia de transporte dos funcionários, alimentação, energia. Aluguel de espaço, é caríssimo. Aluguel de espaço, se os funcionários deles conseguem ter uma organização e o hábito de trabalhar em casa. Então eu acho que tem muita gente mudando de hábito e que isso veio sim para ficar. As pessoas não têm mais aquele pensamento antigo de que só trabalha se for de 8 a 6, tem horário fixo, lugar fixo. Hoje não, hoje tem gente que tem mais, rende mais durante a noite, durante a madrugada, tem gente que prefere de manhã, e aí tá ficando essa liberdade aí para os trabalhos, e eu acho que é um hábito que vai ganhar espaço sim. Eu estava observando aqui, ontem, né, eu estava tomando café, aí eu TV ligada, né, aí passou um comercial que eu tô pensando nele até agora, olha, que foi basicamente era um comercial de um estabelecimento que vende carro, e aí, agora você pode venha comprar o seu carro em todo um ambiente seguro. Aí quando falava assim, um ambiente seguro, era o pessoal todo higienizando assim, e todo mundo de máscara, o vendedor de máscara, a família de máscara dentro do carro, e eu olhei assim, eu fiquei pensando, pela caridade, olha que ponto a gente chegou. Aqueles comerciais agora de pessoas tomando café de manhã, igual comercial de margarina, basicamente vai continuar dessa mesma forma, só que todo mundo de máscara no próprio comercial, né? É bem da realidade agora. É isso aí, Salomão. Bora para as indicações então, pessoal? Vamos aproveitar o gancho que o professor deu, falando que ele estava vendo as séries, e usar essa oportunidade para a gente fazer nossas indicações. Para quem ainda não está familiarizado, nesse quadro a gente dá qualquer indicação que a gente queira, seja livro, artigo, filme, série, podcast, jogo, etc. Para vocês poderem ver, passar o tempo durante a semana, etc. E pode ser de qualquer tema, não relacionado à economia. A gente vai começar a nossa indicação, como de costume, com o professor Salomão. E aí, Salomão, o que você preparou para a gente? Olha, eu tô bem diversificado agora, né? Cada semana eu tô indicando coisa diferente. Hoje eu quero indicar um canal de música, né? Eu tenho escutado muito, assim, para me acalmar um pouco durante esse período de quarentena, me acalmar, estudar, fazer exercício. Eu gosto muito da Norah Jones, né? Então, assim, as músicas dela normalmente me acalmam bastante, então eu vou recomendar o canal dela. Né? Ela tem feito, assim como muitos atores, né, e músicos, tem feito lives assim, semanalmente, assim, com 15, 20 minutos de música, bem legal, assim, essas iniciativas. Então, fica aí, como dica, o canal dela para acompanhar. Quem quer escutar um bom jazz, um bom blues aí, então tá um prato cheio. E a sua indicação, Léo? A gente sempre começa com os professores, né? Bacana. Bom, hoje eu vou indicar o canal do YouTube da economista Mônica De Bolle. Ela tem um canal no YouTube que ela ficou muito movimentado aí ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. A Mônica, para quem não sabe, ela trabalha no Peterson Institute, e ela tem feito uma série de lives para discutir temas de política fiscal, de política fiscal e política monetária. E eu acho que tem bastante coisa ali interessante até para a gente aprender, sabe, aspectos técnicos da discussão que às vezes acabam ficando de fora. Então acho que essa é a minha dica para vocês essa semana. Inclusive, Léo, o Roda Viva com ela, que teve agora, acho que foi mês passado, foi muito bom. Eu gostei bastante. E a entrevista da Mônica De Bolle hoje é com a Débora Freire, que ela é uma veterana minha da época da graduação. Então, podem ouvir aí hoje. Ela vai falar, eu acho que sobre renda mínima. É um tema que a gente está querendo muito ter um episódio sobre isso, viu, Fred? Muito, muito. E a sua indicação de Lídia? Meu?
Eu vou indicar o Guia Economics, que é um podcast, ele é bem disperso nos nichos, ele tem uma galera de economia, de marketing, e eles abordam assuntos bem incomuns, então eu vou indicar isso hoje. Maravilha. A minha indicação, a gente vai deixar melhor por último, que é a do convidado sempre. Eu vou fazer uma indicação um pouquinho diferente, eu vou indicar uma série hoje. É uma série que se chama Dark, ela é bem famosa, a gente está nesse momento de pandemia, de crise. Nessa série, em 2020 também, coincidentemente, acontece uma crise. Então, para quem quiser passar o tempo, bater a cabeça, ficar entretido, eu recomendo. É de quebrar a cabeça mesmo. Já. E é sempre bom ver agora, enquanto tá tudo fresco. Dark. Aposta nessa indicação do Dark também, que é muito boa. É muito especialmente boa. A primeira temporada. Né? Exatamente. É sensacional, você vai bugar. É uma discussão de espaço-tempo que gasta raciocínio e é muito legal. E rende uma conversa bem legal entre os amigos. Com certeza. Vamos ter que fazer um podcast sobre Dark aqui. O desafio, então, é assistir o mais rápido possível para evitar spoiler. Pois é. Você sabe, né? No Facebook é aquele rapidão de cara com spoiler. Verdade. Depois do lançamento não é spoiler mais, Salomão. Aí vai pro público. E essa indicação é Frederic. Qual vai ser? Então, já que já indicaram a live da Mônica de Bolo, Dark, aí que eram as minhas iniciais, eu vou puxar agora a sardinha para a página no Facebook do Departamento de Economia. A gente está postando as notas técnicas do Departamento de Economia e Análise lá. Então, bora lá, já tem 7 notas técnicas. Tá bem legal, tá bem interessante a discussão dos professores. Uma delas, o professor Leonardo discute sobre subnotificação da pandemia. Tem nota técnica também do professor Lucas, a minha. Tem a professora Inimária Marília, a Rosana, o Dimas e o Rivas também. Então, curtem lá a página do Facebook do Departamento de Economia, da Economia UFAM, e as notas técnicas estão lá. Legal. Muito bom, Fred. Bom, pessoal, só lembrando que todas essas indicações vão estar aí para vocês na descrição do episódio, tá certo? Na plataforma que vocês preferirem. Sempre tá lá no final, em referências, tem todas essas indicações para facilitar a vida de vocês com o link. Gostou do papo, Salomão? Fred, foi ótimo. Assim, é sempre muito legal a gente poder se encontrar e bater aquele papo bacana assim, de teoria econômica, né, as aplicações na realidade. Ainda mais assim, um assunto que requer tanto assim, da nossa participação, né? Discutir sobre o coronavírus. A gente tem que melhorar a nossa edição para conseguir colocar essas coisas no áudio. Quem sabe a gente consegue. É verdade. Porque estende, né, basicamente essas atividades comerciais, né? Assim, tem muita coisa que envolve escolha do consumidor e tudo, e isso tudo é fantástico, né, a gente conversar. E agradecer também a presença do Fred, né? Pô, Fred, eu tive a oportunidade de conhecer o Fred ainda na UFPA, e agora estão convivendo agora no DEA, né? Então, Fred, muito obrigado aí, vamos conversar mais vezes. Não, beleza, eu que agradeço o convite seu, Salomão, do Leonardo também. Cara, foi muito legal, foi show de bola nosso papo hoje, deu pra gente visualizar muita coisa que a economia tem a explicar, tem a contribuir com o momento que a gente está vivendo agora. Então, gostei bastante do nosso bate-papo hoje. Então é isso, né, galera? Chegou o fim do nosso podcast. Muito obrigada de novo a participação do nosso professor Frederic. Acompanhe a gente nas redes sociais, que em breve a gente já vai divulgar um novo tema e o próximo convidado. Lembrando que aqui na descrição embaixo a gente vai deixar um e-mail para as críticas construtivas e também para sugestões. É isso. E também para as críticas destrutivas, né, Lili? Também. Isso aí a gente gosta. Aqui não tem STF, não. Pode falar mal da gente que a gente não liga. Não tem política de cancelamento. Beleza, pessoal. Então é isso. Até a próxima. Hora de dar tchau. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau.